Salmo 25, o versículo 14. Salmo 25, versículo 14 diz assim: o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Amém? Mais uma vez, o segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Querido Deus, tem segredos. O homem não tem como dizer que conhece plenamente a Deus, que consegue entender plenamente a Deus. Nenhum especialista, nenhum estudioso, seja das Escrituras, seja teólogo de profundo conhecimento teológico, pode ousar dizer que conhece todos os segredos de Deus. Porque, primeiramente, o conhecimento de Deus não é um conhecimento somente de informação. Porque a gente pode até ser bem informado sobre alguém, e essa ilustração é bem conhecida. A gente pode, por exemplo, conhecer tudo a respeito, vamos dizer assim, da nossa presidente, né? Muitos até estão numa fase aí que não querem nem falar da nossa presidente, mas a gente deve orar, querido. Isso eu tenho certeza. Você pode até dizer assim: olha, não quero nem falar porque ela está metendo o pé pelas mãos, ou como você avalie. Mas uma coisa você deve fazer, você deve orar. Independente da situação, os nossos governantes precisam ser alvo das nossas orações. Mas imagine, talvez você conheça muita informação a respeito da presidente. Talvez você saiba aonde ela nasceu, talvez você saiba que ela foi presa, talvez você saiba que ela tem origem de família de imigrantes que eram de outro país, talvez você saiba quantos anos ela tem agora, talvez você saiba até a dieta que ela está fazendo. Mas isso não significa que você conheça. Se você passar pela rua em algum momento, ou em alguma cerimônia, e você encontrar com a presidente, você não pode dizer: conheço, só assim, próximo, chapa, estamos juntos. Você não vai dizer isso, porque você sabe informações sobre ela, mas você realmente não conhece. Da mesma forma, em relação ao nosso conhecimento de Deus, não basta termos informações sobre Deus, não basta sabermos fatos e dados sobre Deus, não basta sabermos que Deus é poderoso, não basta simplesmente sabermos que Deus fez muitos milagres no passado, que biblicamente Deus livrou o povo no Egito, Deus fez assim, Deus fez de tal forma. Não basta sabermos quantas vezes na Bíblia tal palavra aparece. Por exemplo, os irmãos talvez conheçam, eu já vi também essa análise, a palavra não temas aparece 365 vezes na Bíblia, uma para cada dia do ano. Essa ilustração talvez o irmão já tenha visto, mas não basta só saber isso, você precisa não temer. E para experimentar verdadeiramente o reino de Deus, para viver profundamente o reino de Deus, nós precisamos fazer como o profeta nos anuncia. Nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus. O conhecer, dentro da expressão hebraica, não era um conhecer de enciclopédia, não era um conhecer que hoje nos facilita o Google da vida, e que você clica lá e escreve alguma expressão e você tem ali listado uma infinidade de informações, boas ou ruins, sobre aquele assunto. O conhecer, dentro da expressão hebraica, é um conhecer de intimidade, é um conhecer de relação. Quando o texto profético fala que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir conhecendo a Deus, ele expressa que nós precisamos buscar a intimidade com Deus e prosseguir nessa busca de intimidade. E aí eu quero perguntar para o irmão: alguém já te contou um segredo? Daquele segredo bem secreto. Eu não estou falando daquele segredo que a pessoa quer contar e conta para você e para mais
8 milhões de pessoas. Estou falando daquele segredo que alguém confidencia a você, e quando você termina de ouvir aquilo, você fala assim, talvez não era nem bom ter ouvido isso aí, né? De tão profundo que é esse negócio. Talvez sim, talvez alguém já tenha falado isso com você, talvez não. Agora eu quero com certeza te refrescar a mente nesse sentido. Se alguém já te confidenciou algum segredo, é porque você tem proximidade, intimidade, conhecimento com essa pessoa. Ninguém senta, quer dizer, ninguém normal, né? Porque senão a gente está entrando já num quadro de alteração, mas ninguém normal senta, por exemplo, num ônibus, pega um ônibus daqui para Alcântara, senta do lado de alguém. Ana Beatriz está balançando a cabeça dizendo que sim, ela já viu casos desses. Mas ninguém normalmente senta do lado de alguém no ônibus e começa a confidenciar segredos para esse alguém, sem no mínimo algum tipo de intimidade, algum tipo de proximidade. É bem possível, irmão, que os seus maiores segredos, quem saiba é o seu cônjuge. É bem possível que os seus maiores segredos, o seu filho não saiba, talvez o seu pai ou sua mãe não saibam, mas o seu cônjuge conhece. Porque isso advém de intimidade, de proximidade, de convivência, de partilha, de compromisso, de troca. E aí, nós lemos esse versículo que diz que o segredo do Senhor está destinado àqueles que o temem. O temor do Senhor, e é interessante e importante isso, porque temer a Deus até o diabo teme, irmão. É isso que o texto bíblico fala, amém? Até o diabo teme, e olha que ele teme e treme nessa situação. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus. Temer ao Senhor faz parte desse processo de intimidade. Porque nós tememos ao Senhor porque sabemos como Ele é. Qual autoridade, capacidade e qual o nível de revestimento de autoridade que o nosso Deus tem em relação a nós mesmos. Porque se nós não conhecemos a Deus, nós também não sabemos o nosso papel, a nossa posição nessa relação. Nós tememos a Deus porque, na verdade, temos intimidade com Ele e sabemos quem é o nosso Deus. E é um temor que não nos afasta dEle, porque muitas vezes quando a gente lê essa expressão temer a Deus, parece que a gente tem que temer e fugir, né? Porque alguém, por exemplo, tem, eu temo dívida, eu tenho um temor de dívida, o cara não quer dívida, ele quer fugir de dívida, ele não tem cartão de crédito, ele não compra a prazo, glória a Deus pela vida do irmão, porque ele teme dívida. O outro teme, sei lá, aranha, barata, e se falar o nome barata, ele sai correndo. Se ele vê uma barata, irmão, olha, faz um escândalo, sobe em cima do banco. Tem gente que, a Dona Ivonete está rindo, tem gente que teme sapo. Se vê uma foto de sapo, vai ficar nervosa. Não vê, é melhor não ver, nem olhar, porque teme. O nosso temor em relação a Deus não nos afasta de Deus, irmão. Olha que mistério. O nosso temor em relação a Deus não é um temor de medo, é um temor de reconhecimento de quem é Deus e quem somos nós. E isso nos aproxima de Deus. Nos aproxima. Porque o bom filho teme o pai, mas ama o pai. Aleluia. O mau filho, ele não teme o pai, porque ele desobedece o pai. Quem desobedece, não teme. Quem não cumpre aquilo que o pai fala, não teme. Na verdade, quer escapar e desviar-se de qualquer tipo de ação que o pai possa ter. Ele não teme de verdade. Ele se acha tão suficiente que ele vai escapar de qualquer julgamento ou de qualquer ação que o pai possa fazer. Se é assim no nosso convívio diário, quanto mais com nossa relação com Deus. Nós tememos a Deus porque amamos a Deus, porque Ele é o nosso Pai de amor. E aí, querido, eu quero te dizer, o Senhor tem segredos para nos revelar. A aliança
que o Senhor estabeleceu em Jesus nas nossas vidas, ela ainda está se abrindo. Irmão, a cada dia você pode experimentar mais da aliança de intimidade com Deus. Assim como num casamento, e a aliança fala nesse sentido, assim como no casamento o amor se renova a cada dia, assim como no casamento, dia após dia, o amor do casal se fortalece. Por isso que a gente não defende o rompimento, porque se o amor se fortalece, o amor não acaba. A nossa relação em Deus é assim, a cada dia a aliança que temos no Senhor se fortalece. E mais da revelação de Deus abre sobre nós. Irmão, que coisa maravilhosa. Esse é um dos aspectos proféticos da palavra de Deus sobre nós. A palavra de Deus se renova em nós a cada dia. A palavra de Deus é nova a cada dia. A cada dia eu tenho certeza, o irmão já tem vivido e sabe disso. Você lê o Salmo 23, como fizemos agora há pouco. Eu tenho certeza, se você ler, querido, o Salmo 23, todos os dias da sua vida, eu tenho certeza que Deus vai te falar todos os dias da sua vida. Se você entender que os segredos o Senhor quer nos revelar, o Senhor quer transmitir a profundidade da intimidade dEle para nós. Porque a aliança dEle, Ele tem estabelecido e Ele quer nos mostrar. Não é porque é alguma coisa que está escondido como um segredo em Deus e nós não temos como alcançar. É como se Deus fosse aquele que está doido para contar um segredo, não tem? Aquele que é assim, você conhece, né? Aquele que está doido. Deus está ansiando para te mostrar a aliança dele, irmãos. Isso é maravilhoso, porque nós precisamos, querido, ansiamos conhecer realmente mais de Deus. E eu defendo com todo o meu coração que isso avança daqui para a eternidade. O céu vai ser o lugar de maior surpresa do mundo, de todas as situações, porque a cada dia mais da aliança de Deus vai se mostrar. A cada dia, mais dos segredos de Deus vão se mostrar. Deus é eterno no seu amor, Deus é eterno na sua bondade, Deus é eterno em tudo, porque Deus está sempre na situação do que? No estado do ser. Deus é. Irmão, nós vamos passar toda a eternidade no céu, conhecendo a cada dia, a cada momento, mais do amor dEle, mais da graça dEle, mais do cuidado dEle, mais do que aquilo que Ele é. E olha, irmão, nós vamos levar a eternidade toda, e Deus vai a cada dia se mostrando novo sobre nós. Mas eu quero te dizer, a gente pode clamar ao Senhor para que isso aconteça já sobre nós. O Senhor quer revelar os seus segredos e a sua aliança sobre as nossas vidas. Paulo, no Novo Testamento, reafirma essa informação. Paulo, no Novo Testamento, ele traz de volta esse pensamento, quando lá em 1 Coríntios, capítulo 2, vou convidar que você abra. Quando Paulo cita Isaías, capítulo 64, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim: mas como está escrito. Irmão, quando essa palavra vem, como está escrito, isso daí já quebra qualquer barreira, porque a palavra do Senhor diz que Deus é zeloso em fazer cumprir a sua palavra. Ele tem compromisso com a sua palavra, a palavra dele. Deus tem compromisso com aquilo que Ele falou. Deus não tem compromisso com o que a gente acha. Deus não tem compromisso com os nossos pensamentos, com as nossas posições, com os nossos conceitos. Deus tem compromisso em fazer cumprir a palavra dele. E nós é que temos que nos acertar
com a palavra, querido. Porque apertado é o caminho, estreita é a porta. Não é isso, irmão? E poucos são os que se acertam com esse caminho. Porque Deus tem prazer, alegria em fazer cumprir a sua palavra. Deus é Deus zeloso em fazer cumprir a sua palavra. E quando Paulo chega e lança isso aí, está escrito, isso já quebra as barreiras, porque se está escrito, irmão, acontece. Se está escrito, Deus faz acontecer. E aqui está escrito assim, como Paulo diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Fala aleluia, fala amém, querido, glória a Deus, porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o coração não captou, aquilo que o ouvido não teve capacidade de estabelecer, aquilo que a mente humana não alcança, isso que está guardado em Deus, Deus tem preparado para mim e para você, porque nós amamos o nosso Pai, amém? Nós amamos o nosso Deus, então Deus tem preparado isso para a gente, Deus tem reservado isso para a gente. Mas a gente costuma ler o versículo 9, e a gente costuma olhar o versículo 9 e parar por aqui. E a gente imagina no céu essas coisas vão acontecer, num tempo futuro, quando estivermos diante de Deus, essas coisas vão acontecer. Mas Paulo diz no versículo 10 assim, mas Deus nolas revelou. Ele não disse, Deus nos revelará, ou então Deus as mostrará na glória. Ele fala assim, mas Deus nolas revelou pelo Espírito. Aleluia, querido. Deus tem revelado os segredos dele aos que o amam. Deus tem mostrado a aliança e o amor de Deus, os segredos de Deus, são coisas que os nossos olhos não conseguem ver, os nossos ouvidos não conseguem captar, o nosso coração ainda não alcançou, é coisa nova, é segredo, é coisa profunda que Deus tem revelado ao nosso coração, à nossa vida. Querido, quando você vê e lê, e voltamos ao texto do Salmo 23, quando você lê o Salmo 23, tem um dia que Deus vai te falar nos pastos verdejantes, mas tem um outro dia que Ele vai falar da unção que está sobre você, tem um outro dia que Ele vai falar que mesmo que você estivesse no vale da sombra da morte, Ele estará com você. No outro dia Ele vai te falar que as bênçãos e a misericórdia têm te seguido. No outro Ele vai te falar que Ele é o pastor da sua vida e nada vai faltar. A cada dia o Senhor se renova e os seus olhos podem ver o Senhor agindo. Os milagres são milagres porque os nossos olhos nunca viram, querido. Os milagres são milagres porque os nossos ouvidos nunca ouviram. Os milagres são milagres porque o nosso coração nunca foi capaz de entender aquilo. Irmão, e a cada dia Deus tem feito milagre, amém? Cada dia nós temos experimentado milagre. Olha, irmão, eu acho que deve ter igreja, Deus tem misericórdia, nessa terra, que fale que não tem visto milagre nesse tempo. Talvez tenha alguma igreja assim, mas uma coisa eu tenho certeza, querido, a Igreja Batista de Praça Cruzeiro não pode falar isso. A Igreja Batista de Praça Cruzeiro tem experimentado milagres, querido. A Igreja Batista de Praça Cruzeiro tem visto milagre, tem vivido milagre, tem visto a palavra do Senhor se cumprir, querido. Às vezes, e aí, querido, talvez, nesse sentido, às vezes, isso não é culpa de Deus, é culpa nossa. Talvez os nossos olhos estejam fechados, talvez os nossos ouvidos estejam entupidos, talvez o nosso coração esteja embotado e a gente não consiga avançar para aquilo que Paulo falou, o Espírito de Deus revelando aquilo que o Pai tem, os segredos
e a aliança dele sobre nós. Talvez a gente esteja em algum momento assim, mas, querido, o Espírito de Deus é que quebra essas coisas. É o Espírito do Senhor que quebra os bloqueios em nós. Precisamos apresentar em nossa oração o clamor de que o Espírito Santo quebre os bloqueios que há em nós. Porque se nós entendemos que o Espírito de Deus tem revelado sobre as nossas vidas, e Paulo completa dizendo, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo avança e traz as profundezas de Deus até nossas vidas. E, querido, nós podemos dar mergulho fundo, amém? Tem um ditado que o pessoal diz aí que pato novo não dá mergulho fundo, não tem isso? Mas, querido, nós podemos dar mergulho fundo, porque na visão profética, o rio de Deus se abriu, e o anjo foi medindo, e a água começou batendo no calcanhar, e a água foi se aprofundando, até um rio tão profundo, que só a nado podia se atravessar. Olha, querido, nós podemos alcançar as profundidades que Deus derrama sobre a terra. O rio de Deus é aquilo que tem se derramado sobre a terra, sobre a igreja, sobre os seus. E muita gente quer ficar na margem, muita gente quer ficar só molhando os artelhos, os dedinhos. Muita gente quer ficar talvez igual algumas das irmãs fazem, quando vão fazer ali a unha do pé, que bota o pezinho de molho naquela aguinha, né? E já é suficiente. Não, já é suficiente, irmão. Nós temos aqui no rio de Deus mergulhar profundo, porque o Espírito de Deus traz as profundezas de Deus até nós. O Espírito Santo de Deus. E, querido, como nós precisamos viver cada vez mais a revelação da aliança de Deus sobre nós. Porque se nós deixamos a aliança como uma aliança velha, como uma aliança esquecida, como uma aliança que não se renova, talvez ela perca o sentido. Talvez como aquele que, por algum motivo, dá pouco valor à sua aliança matrimonial e a tira, larga numa gaveta, ou a esquece em qualquer lugar e depois nem sabe mais aonde colocou. Talvez a gente até experimente isso, mas não deve ser assim na nossa vida espiritual, de forma alguma. Não podemos esquecer a aliança que o Senhor tem conosco, porque Ele quer a cada dia mostrar nova essa aliança, mostrar nova a aliança que Ele tem conosco. E, querido, eu vou te dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós amamos o Senhor, amém? Então, eu declaro nessa manhã sobre a sua vida, abra o seu coração, abra os seus olhos, clame ao Senhor para abrir os seus olhos e abrir os seus ouvidos, para que você possa, pelo Espírito Santo de Deus, experimentar dos segredos do Senhor, das profundezas de Deus, da revelação da aliança que o Senhor tem para a sua vida, aquilo que Ele quer para a sua vida, para a sua família, para o seu afazer, para o seu dia a dia, para o seu avançar, porque o Senhor tem algo para nós. O Senhor tem algo para a nossa igreja. O Senhor tem algo que Ele quer revelar, novo a cada dia. Mas o Senhor já falou conosco, mas Ele quer continuar falando, querido. O Senhor já me deu direção, mas Ele quer corrigir o seu percurso. Aleluia. Ele quer te corrigir o percurso. Ele quer continuar te orientando, porque o nosso Deus é assim. Ele quer intimidade, Ele quer proximidade, Ele quer partilhar os segredos. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Senhor, nós
clamamos nessa manhã, Deus, e buscamos em Ti, Senhor. Clamamos, Pai, por revelação, Senhor, da Tua intimidade. Senhor, que a Tua palavra salte, Senhor, ao nosso encontro. Que ela seja, ó Pai, instrumento, Deus, cortante em nós. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, que a tudo revela e alcança as profundezas, Senhor, e traz, Senhor, a revelação até nós. Traga, Deus, em nome de Jesus, vida e vida em abundância. Pai, porque informação, palavra, mata, mas o Teu Espírito, o Espírito da palavra, o Espírito, Senhor, do Logos, vivifica, e nós queremos ser vivificados, Pai. Senhor, nessa manhã, nós pedimos, ó Pai, abra os nossos ouvidos que queremos ouvir do Teu grande amor. Senhor, abra os nossos olhos porque queremos ver, Senhor. Senhor, que o nosso coração esteja, Pai, disponível à Tua ação. Senhor, nos mobiliza, Pai, a intimidade da Tua presença. Queremos alcançar lugares de intimidade. Senhor, queremos alcançar lugares de proximidade do Teu querer, Pai. Senhor, Te amamos. Tu és o nosso Paizinho querido. Tu és o nosso Pai de amor. Senhor, e nessa manhã nós celebramos o Teu nome. Senhor, certos que podemos beber mais da intimidade do Teu Espírito, e assim queremos, Pai. Então ministra em nossas vidas. Pai, ministra sobre o nosso corpo físico. Ministra, Pai, sobre o nosso espírito. Ministra, Pai, sobre a nossa alma. Deus, orienta todo o nosso corpo. Pai, nos guarda e nos preserva em Cristo Jesus. Deus, nos transforma conforme o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, e nós celebramos a Ti, celebramos o Teu nome. E buscamos, Senhor, em Ti a direção para o nosso querer, para a nossa vida. Santo é o Teu nome. Deus, e também, ó Pai, Te pedimos, Senhor, as Tuas bênçãos. Senhor, e mais da manifestação do Teu milagre, Senhor, sobre a vida do pastor Alfredo. Te pedimos, Senhor, que nesse momento ele possa, Senhor, ser alcançado, que ele possa ser, Deus, Pai, envolvido pelo Teu Espírito. Pai, continua revelando, Deus, os Teus segredos e as Tuas profundidades. Senhor, porque sabemos e vivemos e reconhecemos os Teus milagres, Pai. Pai, louvado seja o Teu nome. Pai, eu Te agradeço por cada irmão aqui, Deus. Pai, Te agradeço pelos irmãos que mesmo, Senhor, adoentados, que mesmo em dificuldades, ó Pai, Senhor, aqui estiveram. Senhor, eu agradeço, ó Pai, por aqueles que estão, Senhor, já nessa semana, Pai, se estabelecendo em orientação diante de Ti, Pai, final, para, Pai, semana que vem passar pelo batismo, Pai. Abençoa a vida desses, Pai. Senhor, dá a Deus ânimo dobrado. Dá, Senhor, uma proteção maior, ó Pai, nessa semana, Pai, para não tropeçar. Guia, Senhor, os passos. Pai, para aqueles que não estarão se batizando ainda, Pai, no próximo domingo. Senhor, dá a Deus a alegria. Pai, dá, Senhor, a certeza. Pai, para que também, Deus, no próximo batismo possam experimentar, Senhor, a intimidade da Tua presença. Senhor, e a oportunidade de cumprir, Senhor, também as Tuas ordenanças. Deus, nós celebramos o Teu nome e Te clamamos, ó Pai, pelo nosso dia, Pai, pelas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe.